Sejam todos muito bem-vindos a esse webinar. Pessoal que está aí entrando na nossa plataforma do Webinar Jam. Em instantes, nós iremos iniciar esta ação. Esse evento ele faz parte de uma iniciativa do Sebrae Minas, através do Sebrae Delas, e também da Federa Minas Mulher, por meio da Câmara da Mulher Empreendedora de Unai, e também do Conselho Nacional da Mulher Empresária. É uma iniciativa que nós iniciamos hoje através de um projeto que estimula o fomento ao empreendedorismo feminino, que busca dar autonomia para as mulheres e também aumentar o seu espaço, inclusive de diálogo e troca de experiências e conhecimento, para que nós possamos nos fortalecer nesse cenário de pandemia, um cenário que tem um epicentro sendo a saúde e que nós também sabemos também que tem também um reflexo econômico muito grande. Então, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Jéssica Viana, sou analista técnica do Sebrae Minas, faço parte da equipe da Regional Noroeste e Alto Paranaíba, fico colocada no município de Unai, e também hoje gostaria de comunicar a vocês, de compartilhar, que nós estamos representando uma iniciativa do Sebrae, que é o Sebrae Delas, que mais para frente eu vou discorrer um pouquinho mais. Bom, nesse cenário de coronavírus, nós entendemos que muitos dos nossos eventos, que o Sebrae, a Federa Minas Mulher, o Conselho Nacional da Mulher Empresária, nós temos a restrição em virtude do isolamento social, tanto pela orientação do Ministério da Saúde, quanto também da OMS, e nós entendemos que era importante, nesse momento, cuidar das nossas pessoas. Por isso que o Sebrae também, ele lançou o site, fortalecendo essa iniciativa do sebrae.mg ou sebraemg.com.br, onde, através dessa plataforma, você empreendedor, você empreendedora, podem acessar os nossos conteúdos digitais, por meio dos nossos canais, bem como o nosso 0800 e também o nosso telefone de WhatsApp, que estão aqui na tela. Você pode acessar e também conversar com um especialista, até mesmo fazer um agendamento para obter uma consultoria na área de finanças, marketing, mercado, que vai ao encontro da sua necessidade, da sua dor, e que nós, o Sebrae, teremos o prazer de oferecer essa solução gratuitamente para você. Então, fica à disposição o nosso site. Aqui coloco também os telefones para aqueles que quiserem anotar, tá? O nosso 0800 570 0800 e também o nosso WhatsApp, com o DDD 31 99822 8208. Então, pessoal, vamos lá. Inicialmente, eu representando o Sebrae, e mais para frente eu vou estar estendendo também para as nossas convidadas. Hoje nós estamos recebendo aqui 4 mulheres incríveis. Eu tenho o prazer de estar hoje com a Ieda Fernal, que é empresária e também presidente da Federa Minas Mulher. Além disso, eu estou também com Tânia Rezende, que é empresária e presidente do Conselho Nacional da Mulher Empresária, da CACB. Conto também com a participação e contribuição da Cássia Neves, empresária e vice-presidente da Federa Minas Mulher. E também com a nossa Eliana Zica, que está conosco também no município de Unai. Ela está como presidente da Associação Comercial ECDL e presidente da Câmara da Mulher Empreendedora de Unai. Então, pessoal, hoje eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês das iniciativas que o Sebrae tem realizado com fomento ao empreendedorismo feminino, começando, então, pela iniciativa do Sebrae Delas, que acontece no nosso estado de Minas Gerais, em decorrência de algo muito maior, que é o projeto Mulher de Negócios. É um projeto do Sebrae Nacional, que tem reflexos nos estados, dando autonomia de cada estado, a partir da premissa do fomento ao empreendedorismo feminino, para levar informação de qualidade para empresárias que já estão no mercado e também empreendedoras iniciais, para que elas possam se sentir cada vez mais empoderadas e tomarem melhores decisões sobre os seus empreendimentos. Por que nós atuamos com empreendedorismo feminino e mais à frente também a Ieda vai conseguir discorrer um pouco mais? Pela necessidade que nós temos de promover essa autonomia da mulher e, consequentemente, estimular que ela seja dona da própria história. Assim, a gente aumenta o espaço ocupado por elas,
rompe barreiras sociais e também tornamos algo que é uma pauta, porque para muitas empresas, para muitas empresárias, o seu negócio é, muitas das vezes, o seu sustento e traz satisfação pessoal e também profissional. Aqui é um diálogo hoje de mulher para mulher, mas também gostaria de informar que nós abrimos o espaço para os homens. Eu acho que o diálogo com o homem também é muito importante, entendendo que nós, enquanto mulheres, não queremos a concorrência com os homens, mas pelo contrário, e sim de valorizar, ter uma chancela da relevância que a mulher tem no mercado e o quão importante é que ela esteja nesses espaços para discussões ricas e que vão trazer contribuições. Aqui eu trago também algumas estatísticas, pessoal. A gente pode observar que em 2018, 48% do universo de empreendedoras eram empreendedoras iniciais. Isso reflete em torno de 11 milhões, quase 12 milhões de mulheres que são empreendedoras iniciais, ou seja, que estão nesse estágio de tomar as primeiras decisões, de estar ali estudando o seu plano de negócio, entendendo como que é o mercado, como que ela pode melhor gerir as suas finanças, entre outros aspectos. E por isso, nós temos um desafio ainda maior quando eu trago essas outras estatísticas que mostram que 25% das mulheres trabalham em casa, que 87% delas trabalham sozinhas, ou seja, sem empregado ou sócios, e que muitas delas, ou seja, 45%, ou seja, quase a metade, são chefes de família. Ou seja, muitas das vezes, a fonte de renda daquela família é a mulher. E também, nós entendemos que diante desse volume de empreendedoras iniciais, de empreendedoras que estão no mercado, nós também ainda temos alguns desafios. Quando a gente avalia a questão das hard skills, ou seja, das competências dessas mulheres técnicas, algo que esteja mais relacionado ao técnico, a gente observa que muitas ainda têm dificuldade em controles financeiros, alguma dificuldade em manusear até as próprias tecnologias de gestão, como planilhas de Excel, e, consequentemente, também ter melhores controles de receitas e despesas. Muitas delas também ainda se dedicam 30% menos às suas empresas, ou seja, tendem a trabalhar em meio período, que não é uma forma de generalizar, mas são algumas estatísticas que nos trazem algumas reflexões da importância de hoje nós termos esse debate, essa conversa com mulheres experientes e que podem também trazer insights. E por isso que a iniciativa do Sebrae Delas, ela tem pilares que permeiam tanto para as hard skills, para as competências técnicas, quanto também para as soft skills. Então, você, empreendedora, empresária, é interessante se você esteja associada a uma Câmara da Mulher Empreendedora ou não, que estão sendo oferecidas para vocês. Temos capacitações nessas áreas transversais de dores, como finanças, marketing, vendas, bem como também trabalhamos as soft skills, que são as competências, as habilidades. Soft skill é esse nome interessante que nós damos para as velhas competências, como criatividade, liderança, que mais à frente também iremos abordar um pouco mais. Bom, pessoal, então esse é o aspecto do Sebrae Delas. Eu gostaria de mencionar também por que é interessante ter esse bate-papo. Estamos vivendo um cenário de pandemia, né, uma crise também que ela se inicia economicamente falando, mas que nós vivemos um cenário que é um mundo VUCA, ou seja, cada vez volátil, incerto, complexo e ambíguo. Nessa lógica do mundo VUCA, é importante mencionar que nós precisamos adotar algumas estratégias diferentes. Essa estratégia VUCA ela foi iniciada no Exército, onde alguns soldados, quando eles não tinham uma batalha que eles conseguiram ter um planejamento sobre, por exemplo, o exército que eles iriam lutar, entre aspas, eles tinham que definir estratégias que estavam no cenário VUCA, ou seja, que eles não conseguiam ter uma previsibilidade. E é isso que hoje nós observamos que, à luz desse conceito, são estratégias também que os pequenos negócios podem adotar, num cenário muito complexo e ambíguo. E por isso, a gente trata um aspecto muito importante, que é a questão da transformação digital. Eu vejo hoje que as empresas que tinham antes uma dependência pela loja física estão sofrendo muitos desafios, então é importante que eles comecem a refletir sobre novos canais de atendimento, de comercialização dos seus produtos, para que vá mais ao encontro do seu cliente. Enxergar que, nessa lógica da transformação digital, se eu não tenho meu cliente na minha loja, se ele está
no smartphone, como que eu consigo acessar esse cliente? Então, é legal que vocês também, enquanto empreendedoras que estão nos assistindo, busquem refletir sobre essas estratégias. E aqui eu trago alguns cases, né, de empresas que elas reinventaram o modelo de negócio com base em uma necessidade que já existia, né? Vamos citar aí, necessidade de transporte, é uma necessidade antiga, básica, e que eles conseguiram reinventar por meio de novos modelos de negócio. E com isso surgem também opções de introdução de novas tecnologias, Big Data, Internet das Coisas, né, que é o IoT, realidade virtual aumentada, Machine Learning, que são termos técnicos, né, quando a gente pensa na complexidade da palavra, mas que eles já são uma realidade, que é importante que você, pequeno negócio, busque se aproximar e entender como que você pode aplicar na sua estratégia nesse cenário VUCA. E a gente fecha aqui falando que a transformação digital, ela não é uma transformação de tecnologia, não é um hardware que eu tenho que inserir na minha empresa, mas é uma mudança de cultura, uma mudança de mindset, de mentalidade, de começar a entender que o analfabeto do século XXI, bem como Alvin Toffler fala, não é a pessoa que não sabe ler e escrever, mas aquela que não consegue aprender, desaprender e reaprender. E nessa linha de raciocínio que nós estamos abordando hoje, eu gostaria também de passar a palavra para uma das nossas apoiadoras incansáveis aí, que a gente observa no estado todo, que é a Federaminas Mulher. Por isso eu passo a palavra para a presidente, que é a Ieda, para que ela possa elucidar um pouco mais sobre essas soft skills, sobre o papel da Federaminas nessa jornada. Passo a palavra para você, Ieda, pode ficar à vontade. Ieda, nós estamos com uma dificuldade com o seu áudio. Pode habilitar o microfone, por favor. Pronto, abri o áudio, gente. Abri o áudio. Pessoal, então cumprimentar todos que estão, todos eu estou dizendo, porque nós temos homens e mulheres aqui agora nos assistindo, né, Jéssica? Agradecer muito o Sebrae, essa parceria nossa, o Sebrae delas. Agradecer as minhas meninas que estão aqui presentes. Isso foi um desafio de uma conversa nossa, para vocês verem como que as coisas acontecem. Eu, Jéssica e Eliana, que é a nossa presidente da Associação Comercial de Unai, presidente também da nossa Câmara da Mulher, numa conversa nasceu esse projeto. Então, isso é coisa de mulher, né, gente? Mulher se reinventa, mulher se refaz, mulher faz a coisa acontecer a cada momento. E aí, lancei o desafio lá para as minhas meninas dentro da Federaminas Mulher, e imediatamente todas abraçaram. Aqui já estamos com a Tânia Rezende, nossa vice-presidente estadual e também nossa presidente nacional do Conselho Nacional da Mulher Empresária, e estamos com a Cássia Neves, que é a nossa vice-presidente da Federaminas Mulher. Bem, o que eu quero trazer aqui para vocês é que nesse momento, olha aqui, Jéssica, meninas, nós estamos com pessoas de Curitiba, Portugal, Unai, São Paulo, Poços de Caldas, Juruáia, Santa Bárbara, BH, Patos de Minas, Oliveira. Então, olha para vocês verem isso aqui numa passadinha que eu dei aqui para ver como que nós já estamos pipocando aí até internacionalmente, né? Bom, o que nasceu desse projeto nosso? Conexão Mulher. Exatamente isso. Nesse momento em que a gente está tão isolado dentro de casa, mas ao mesmo tempo acho que tão unido em projetos e em pensamento e também em necessidades. Então nasceu esse Conexão Mulher, que nós vamos trazer para vocês toda quarta-feira, através do Sebrae delas, com as nossas mulheres que fazem parte do nosso sistema associativista, das nossas entidades. São mulheres de muita experiência, mulheres com uma grande bagagem que virão conversar com vocês. Então, hoje nós estamos iniciando dessa forma. Eu queria te dizer também, Jéssica, eu queria complementar um pouquinho mais alguns números aí que você falou das mulheres. Eu acho que é muito importante para as pessoas entenderem o universo que nós falamos. Isso aqui não é clube da Luluzinha, nós não estamos aqui para poder falar de mulheres nem de gênero. Nós estamos falando de uma porção muito representativa da população. Então, eu quero colocar aqui para vocês, por exemplo, você sabe que nós somos 52% da população? Então, 52% da população são mulheres. Os outros 48% são os homens, que são nossos filhos, são nossos maridos, nossos companheiros. Então, nós já temos essa maioridade em termos numéricos.
51,8% das eleitoras. Então, nós decidimos eleições, caso nós queiramos fazer isso, né? E 44% da população economicamente ativa. Então, nós estamos falando de um nicho de mercado fantástico, fantástico. Isso sem dizer que todas as nossas decisões de compra passam pela mulher dentro da casa. Então, quando nós não abraçamos esse universo que está hoje deteriorado, que está sentindo na pele, que está sentindo no bolso, que está sentindo dentro da sua casa, a situação no Brasil fica muito mais difícil. Então, por isso que nós estamos vindo com esse acolhimento, esse é um objetivo da Federaminas Mulher e do Conexão Mulher, trazer esse envolvimento de todas nós para que a gente possa repensar, gente. Repensar por quê? Se alguém tivesse aqui nesse momento, estamos nós 4 aqui, nós 5, e outras tantas pessoas nos escutando, e depois outras tantas vão nos escutar, quem dera, nesse mundo de mais de 7 bilhões de seres humanos, alguém tivesse a solução do que está acontecendo. Ninguém tem. Ninguém sabe. Nós estamos num exercício de futurismo, de pensar o que vai vir. Nós podemos projetar, pensar, imaginar. Mas a hora que abrirem as porteiras, como a gente diz, né, e que a gente sair novamente para a rua, que mundo será esse que nós vamos encontrar? Quais foram as mudanças dentro de nós? O que aconteceu com os nossos negócios? Eu quero trazer uma abordagem para vocês que eu acho muito interessante. Eu vinha com o meu negócio empurrando mais ou menos, levando, deixando o barco me levar. O que aconteceu? Nós caímos numa tempestade enorme, e cada um de nós está num barquinho. Tem alguns que estão com transatlântico, outros até com submarino, outros estão com jangada, outros estão nadando, né? Então eu entendi como que estava o meu barquinho dentro dessa tempestade. E isso é importante para nós podermos ver que nesse barquinho ou nesse transatlântico, eu tenho que assumir a liderança dele. Eu não posso deixar ele à deriva. Eu não posso deixar ele a favor dos ventos ou das ondas. Não. Então aí vem a minha liderança, aí vem a liderança da mulher, aí vem a liderança da dona de casa, aí vem a liderança da mãe de família, aí vem a liderança da dona de negócios. E você tem que exercer essa sua liderança junto com seus pares. Agora, não existe mais aquela liderança de cima para baixo, de quem manda, de quem faz. Não. Essa liderança, ela tem que vir lateralmente, horizontalmente. Então, uma sugestão que eu deixo para vocês: conversem com seus funcionários, conversem dentro da sua casa, tenham esse momento de escutativa, de não reagir tanto, de deixar as coisas acontecerem, de se permitir, de calar, de silenciar, gente. Nós temos que voltar um pouquinho para a biomimética, nós temos que voltar para um momento onde a gente olhe a natureza e veja o que ela está querendo nos trazer. O que nós podemos aproveitar dela para os nossos negócios? O que acontece quando eu vou aos borbotões? Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar muito. Um dado que tem me preocupado muito, Jéssica, meninas, é que nós trabalhávamos com 38% dos lares brasileiros serem chefiados por mulheres. Eu peguei um dado agora do Sebrae, peguei de vocês, Jéssica, esse número, eu trabalhava com esse 38, 39,5%, entendeu? Eu já vi que esse número passou para 45%. Então, 45% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Somos nós que estamos lá. Olha a nossa responsabilidade e olha o que também a sociedade precisa enxergar para nós, os negócios precisam olhar para nós, as instituições financeiras, as entidades empresariais, o governo. Nós temos que ser abraçadas, meninas. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que convidar todo mundo a caminhar junto. Esse é o momento de cada uma de nós caminhar junto, né? Não existe concorrência mais. A concorrência, ela se diluiu. Agora, eu tenho que juntar com o meu concorrente para nós pensarmos o que vai ser melhor para nós. E um grande exemplo desse trabalho com o concorrente, que eu falo muito nas minhas palestras, é sobre Juruáia, né, Tânia? Eu fico impressionada como que uma cidade com tantos empresários, nós temos aí mais de 300
fábricas e comércios, né, Tânia? E todos se unem para caminhar juntos, para se fortalecerem. Claro que cada um cuida do seu, tem que vender, normal, né? Tem que ter preço, tem que ter qualidade, tem que ter mercado, mas eles se unem num objetivo comum. Então, é a gente entender que cada vez que eu der a mão para alguém, eu já me tornei duas. Essas duas, se derem a mão para mais duas, são 4. Se essas 4 derem a mão para nós duas, são 8, 16, 32, 64. É exponencial, meninas, é exponencial. Então, nós temos que sair dessa zona de conforto agora, pensar um pouquinho, absorver, não é sair feito louca também não, porque nós não sabemos o que vem pela frente. É que a gente possa parar, respirar, igual eu não fiz até agora. Falei. Peraí, parei, respirei. O que posso fazer? O que me incomoda? O que estava errado? O que estava bom? Para onde eu tenho que ir? E naquele momento em que eu pensei que eu tenho que assumir a liderança, eu tenho que começar a transformar perdas em ganhos. Eu tenho que girar a moeda. Eu tenho que ver o outro lado de tudo isso que vai vir. Mas uma coisa eu tenho certeza. Nós vamos sair daqui arranhadas, machucadas, algumas engessadas, mas vivas. Vivas e mais fortes. E mais fortalecidas. Como sempre acontece com as mulheres, todas as vezes que nós somos jogadas num grande desafio. Então, essa certeza eu carrego dentro de mim que ela vai existir. E quando tudo isso passar e nós sairmos lá na frente, eu quero que cada uma de vocês tenha se reinventado e tenha descoberto uma nova mulher que mora aí dentro. Um beijo e carinho para todas. Passo a palavra. Fantástico, Ieda. Eu acho que a mensagem que você traz de esperança e de força para as mulheres que estão passando por tantos desafios hoje, vem a engrandecer e vem também a trazer esse olhar humano que muitos empreendedores estão precisando agora, né, de não se cobrar tanto, de entender que é preciso respirar para tomar decisões mais conscientes. Exato. E aí, falando sobre empreendedorismo consciente, empreendedorismo humanizado, que é muito na linha do que você trouxe, eu vou passar a palavra agora para a Tânia também, que tem esse olhar, né, Tânia? E gostaria que você compartilhasse um pouco com a gente sobre isso e sua percepção desse conceito no novo cenário que nós vivemos. Só deixar no modo avião aqui, meninas, que eu tinha esquecido. Boa tarde a todas e a todos. Bom, vou contextualizar rapidinho o Conselho Nacional, Jéssica. O Conselho Nacional hoje, ele é um braço, ele está dentro da CACB, que é a nossa Confederação das Associações Comerciais do Brasil, e a gente tem por objetivo exatamente apoiar, né, e fomentar o empreendedorismo, incentivar o empreendedorismo feminino através do associativismo. E uma das vertentes que eu sou apaixonada é exatamente sobre o novo capitalismo, né? O capitalismo consciente era algo que eu já vinha falando há algum tempo, que eu descobri que eu pratiquei, na verdade, a minha vida toda, e fui, né, ter acesso a toda a metodologia o ano passado, e, na verdade, ele nasceu em 2008, exatamente numa crise, como a gente está agora, que foi a crise. Não como a gente está agora, porque essa crise não teve nenhuma igual, né? Mas na crise imobiliária, na bolha imobiliária dos Estados Unidos, quando a gente teve a grande crise em 2008, onde as empresas começaram exatamente nesse processo de crise repensar. A gente sempre diz que crise é oportunidade. Mas por quê? Porque a crise ela nos tira dessa zona de conforto, como a Ieda mesmo falou agora há pouco, que às vezes a gente está, né, deixando o barquinho se levar pela onda. E aí vem o capitalismo consciente fazer a gente refletir um pouquinho sobre como que a gente está levando as nossas empresas e qual é a nossa razão de existir, né? Então, o capitalismo, ele prega muito isso. As empresas mais humanizadas, uma liderança mais consciente, uma empresa que tem um propósito maior, onde a sua razão de existir faça a diferença realmente na sociedade para todos os stakeholders que fazem parte, que envolvem a negociação de uma empresa. Então, é o pensar no colaborador, é o pensar no parceiro, no cliente, no seu fornecedor e na sociedade, no impacto que a sua
empresa causa nessa sociedade. Desculpa. E aí eu brinco que, na verdade, essa crise veio, eu pensava assim, olha, eu acredito, porque como o capitalismo prega exatamente essa gestão a longo prazo, a perenidade das empresas, existe até uma pesquisa que mostra que as empresas que adotam as práticas mais humanizadas, elas têm uma vida muito mais longa do que as empresas que só visam lucro. E, inclusive, a partir de 5 e 10 anos de metodologia, né, de cultura humanizada dentro das empresas, a lucratividade ela se torna muito maior para a empresa que pratica o capitalismo consciente. Então, a gente sempre vinha vendo que isso estava se tornando mais forte, mas eu acho que agora, com a crise, eu acredito muito que isso tudo acelerou, e o que era para acontecer daqui 10 anos vai acontecer agora, né? Porque eu acredito muito que as empresas que vão sobreviver a essa tempestade que a gente está vivendo são aquelas que vão ser apoiadas por seus parceiros, seus stakeholders. Eu vejo aqui na minha empresa, por exemplo, eu tive que me reinventar, começar a fazer máscara. Então, é uma empresa de lingerie, eu tenho uma empresa de moda íntima, moda praia, que do dia para a noite, eu não sou produto de primeiro consumo, né? Então, as pessoas simplesmente pararam de comprar. Eu tive uma queda muito brusca e fechando loja, e eu tenho a produção, a indústria, né, que produz mais de 30 mil peças por mês. O que eu ia fazer com toda essa mão de obra ali, esse capital humano que é construído a empresa, sendo que não adiantava eu produzir, porque a minha loja estava fechada, e eu me vi perdida. O que eu pensei? Vou ter que virar essa chave rapidinho e tentar fazer com que os empregos sejam mantidos. E aí, nesse momento, a gente percebe que a gente que praticou essa cultura humanizada, eu consegui virar a chave da minha empresa em pouquíssimo tempo. Comecei a produzir máscara, descobri que a minha rede de contatos, ela me ajudou. É como você começar um negócio do zero e ter que botar esse negócio para rodar em uma semana. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu só consegui fazer isso porque os meus parceiros, os meus fornecedores, começaram a correr atrás de insumos para mim, que nem era da área deles, mas eles começaram a me ajudar. Os meus clientes também. Os nossos colaboradores correndo atrás de matéria-prima, de maquinário, enfim. Então, houve uma força conjunta para que a gente pudesse virar essa chave e não demitir essas pessoas que, infelizmente, não tinha como eu manter se não fosse assim, né? Uma equipe muito grande e outros parceiros envolvidos. Então, nesse momento de crise, o que eu tive a prova exatamente do que é o capitalismo consciente, que é todo mundo lutando pelo bem de uma empresa e pelo bem da sociedade, porque a gente ia gerar vários desemprego aqui, a cidade como um todo. Eu estou citando a minha empresa, mas isso aconteceu, a Ieda falou Juruá tem essa característica, uma empresa faz, a outra gosta e compartilha, olha gente, eu estou fazendo isso, deu certo, vamos fazer. Então, na verdade, tem um monte de empresa aqui, o polo é de lingerie, de confecção, e tem um monte de empresa que está fazendo isso. Claro que a gente tem consciência que isso é temporário, mas isso vai salvar os empregos aqui de Juruáia e de mais 10 cidades da região. Então, olha o impacto que uma ação coletiva pode ter nesse momento de crise. Pegando o gancho no que a Ieda falou também. E eu acho que aí tem tudo a ver com a mulher, né? Porque aqui 95% das empresas são lideradas por mulheres. E a gente tem essa capacidade. Você falou muito das habilidades técnicas, que culturalmente talvez a gente precise realmente trabalhar um pouco mais, mas nas soft skills, que são as habilidades emocionais, a gente tem essa capacidade de se reinventar mais facilmente, né? Então, acredito que por isso também, acho que a palavra agora é sustentabilidade dessas empresas, como passar por esse momento de forma sustentável. A gente não está nem falando mais em lucro, em resultado, mas sim em manter a sustentabilidade dessas empresas. E eu acho que essas nossas habilidades emocionais, elas são fundamentais nesse momento, né? Eu estava lendo uma matéria falando que o grande drama universal vai ser esse sofrimento psíquico que a gente vai passar. Então, já vinha vindo de uma história que quem tem as habilidades emocionais, na hora de uma contratação, as pessoas estão olhando muito mais isso do que as habilidades técnicas, e eu acho que agora, nesse momento, mais ainda.
né? Porque a gente vai passar por um período de doença e, digamos assim, além pandemia, que são os medos, os traumas que vai ser causado por esse momento. E eu acho que tudo isso tem muito a ver com o capitalismo consciente, que é cuidar um do outro, cuidar do seu parceiro, cuidar do seu colaborador e cuidar da comunidade que você está inserida. Então, eu acredito mais do que nunca que essas habilidades, né, as empresas humanizadas, elas vão sair na frente e talvez seja a maneira de sobreviver a essa pandemia. Eu acho que tudo tem seu lado positivo, isso veio como lição, claro que ninguém queria passar por isso, mas a gente vai ter que fazer essa travessia desse momento que a gente está vivendo e que a gente pare para refletir, né? E uma das coisas que a pesquisa do capitalismo fala, consciente fala, ele faz uma pergunta que eu acho muito forte, que é: qual o impacto, o que aconteceria, qual a falta que a sua empresa faria se a sua empresa deixasse de existir? Eu acho que isso é muito forte para a gente pensar assim: se eu, como profissional, deixar de dar a minha contribuição profissional para a sociedade, qual o impacto que isso causa? Qual o impacto que a minha empresa causa na minha cidade, na comunidade onde eu estou inserida, no Brasil, enfim, né? Aí depende de cada empresa, se ela não existir mais. Quando a gente se faz essa pergunta, a gente cria um momento de reflexão para entender qual que é a razão de existir da minha empresa, qual que é a razão de existir daquilo que eu acredito, né, como profissional, enfim, das minhas habilidades. E eu acho que a gente está passando por esse momento de reflexão. Eu ouvi outro dia que agora virou os 3 P's em um E, que é parar, pensar, planejar e depois executar. Eu acho que a gente está nesse momento. Eu acho que ainda tem muita coisa para vir, sem querer ser pessimista, mas sendo realista. A gente tem algumas regiões em que a epidemia ainda não chegou, então eu não acho que a gente vai sair esse mês, por exemplo. A gente acha que no mês de maio e junho ainda teremos dificuldades, né, nesse cenário. Então eu acho que essa pergunta para a gente se fazer e reconstruir, tirar aqueles projetos que estavam engavetados, que eu não fazia porque eu não tinha tempo, né? Organizar a empresa. Uma outra coisa que eu vi também é reavaliação de portfólio, né? Acelerar essa transição para entender quais os produtos da minha empresa realmente fazem diferença na vida das pessoas, né? Porque de repente também só quero ter variedades, mas não tenho um foco específico, né, com um propósito maior. A liderança da minha empresa, da minha equipe, né? Qual é o espelho que eu estou mostrando para eles? Um dos pilares do capitalismo consciente é a liderança consciente. Então, assim, é o líder para servir, né? Acho que a Ieda sempre fala muito isso e pratica muito isso. Acho que nós, líderes, né, seja de associação comercial, empresarial, a gente está ali, tem que entender que o nosso papel é de servir, né? Não mais daquele líder que quer aparecer na foto, enfim. Uma liderança de servidão mesmo, de poder ajudar o próximo, de poder ajudar o outro e contribuir para o crescimento empresarial e pessoal daquela pessoa. Acho que eu já estourei meu tempo, né, Jéssica? Mas quando a gente começa a falar, vai embora. Mas é esse o meu recado. Depois, se alguém tiver alguma pergunta, eu acredito muito que nesse momento de acelerar isso que já vinha acontecendo de uma maneira geral nas empresas mais humanizadas e entender que isso não é negativo, pelo contrário, as pesquisas já mostram, existe um estudo que depois que a gente entende que a razão de existir de uma empresa não é o lucro, ele é o resultado de todas as suas ações, né? O lucro vem, mas ele vem como resultado de tudo aquilo que você faz, né? Como propósito, como razão de ser dessa empresa. E já está mais que provado que, no final da minha palestra, eu sempre falo, fazer o bem não é apenas um bom negócio, é o melhor negócio, e isso está provado por várias pesquisas. Então, que a gente acelere isso, que a epidemia nos traga isso mais claro e que a gente possa praticar essa liderança e esse capitalismo mais humanizado das nossas empresas. Muito obrigada, Tânia. E já gostaria de destacar e parabenizar você e a sua empresa por terem
em um curto prazo de tempo, buscado se reinventar e chegar a uma necessidade de mercado, que foi a questão da necessidade do uso de máscaras, né, onde a gente tinha uma demanda maior do que a oferta, e conseguir enxergar que isso poderia ser um novo produto do seu empreendimento. Isso acho que traz alguns insights para quem está participando também, de que forma que você pode reinventar, até mesmo no seu próprio portfólio, como você trouxe. E também a sua contribuição, a sua mensagem da conexão com as soft skills, com as habilidades emocionais que hoje elas realmente estão cada vez mais, eu acho que colocadas à prova, né, de que as grandes lideranças e os colaboradores, eles precisam hoje ter muito mais do que um aspecto técnico, porque o conhecimento a gente absorve, hoje está disponível na internet, né? Hoje a gente consegue, se não comprar, já tem muito conteúdo gratuito, em especial nesse cenário, mas as soft skills, elas precisam ser desenvolvidas, né? Então, é muito importante porque a gente observa que a mulher, ela tem essa habilidade, ela já tem algumas soft skills que são naturais, já é da natureza da mulher, né? E até li aqui também uma contribuição no nosso chat, da Raquel Dornelas, que também é uma colega minha do Sebrae, uma defensora do empreendedorismo feminino, que trata que empreendimentos que têm mulheres na liderança, elas têm mais cuidado com os seus funcionários e costumam reinvestir lucros na comunidade. Sim. Eu achei isso fantástico, porque a gente começa a observar que o espaço assumido pela mulher é muito mais do que a questão de lucro ou visibilidade, mas é de ir ao encontro do propósito da organização. Né? E vocês é um reflexo disso, e para mim é um prazer estar aqui. E nessa linha de raciocínio, a gente tratando sobre inteligência emocional, aspecto emocional, eu vou passar a palavra agora para Eliana Ziga, que também tem um conhecimento extenso nessa questão das organizações, para que ela possa contribuir um pouco com a gente. A palavra está com você, Eliana. Aí, boa tarde a todos. É um momento muito importante também para as empresas, mas também para nós. Porque nós vivemos aí essa crise, tanto crise econômica, né, de saúde, de política, mas a crise emocional, gente, tem mexido muito e tem judiado bastante. Isso porque nós vivemos hoje um momento único, né, sem precedentes realmente, os acontecimentos, e nós não sabemos o que vai acontecer no momento seguinte. Nós tínhamos certeza para onde que é que nós íamos, nós sabíamos onde é que os nossos passos nos levariam. Eu não sei por que acontecia, se era por fé, né? Ou nós já conhecíamos, dá a impressão que conhecíamos o caminho, o nosso caminho. Ou ele era traçado porque as nossas mães, nossos avós falavam, vai ser assim a sua vida, seguir daquela forma. Tínhamos muitos mestres para seguir, né? Nós tínhamos quase que o conhecimento do nosso destino. Só que isso mudou. Às vezes provocávamos até as mudanças, né? Mas eram mudanças que nós desejávamos. Elas eram também assim adaptáveis com facilidade. E hoje nós sofremos com as mudanças. Nós não temos conhecimento dessas mudanças na profundidade, o que realmente elas estão representando. E precisa realmente, viu, Tânia, da reflexão. Essa reflexão nós precisamos. Nós estávamos muito acostumados, sabe, gente, com lidar com vários tipos de emoções. Muito acostumados. Mas nós dominávamos todas, porque nós somos mestres também, né? Em manipular situações através dessas emoções. E mudou. Hoje nós somos empresárias. Temos o comando nas nossas mãos. Nós dirigimos grupos de pessoas, nós somos líderes empresariais. Nós pagamos impostos, nós pagamos encargos trabalhistas, aluguéis. Tudo isso nós estamos de igual para igual com o homem, não é assim? Antes, as nossas mães, nossos pais, as nossas avós, eu falo com isso não. E para isso nós precisamos, sabemos que nós precisamos de hoje, nós de ter um caixa bem controlado, né, seguro. Nós precisamos
de um caixa saudável, fosse capaz, que seja capaz, né, de cumprir com todas as suas obrigações financeiras. Não quer dizer que nós não passávamos por algumas dificuldades. Nós passávamos, sim, mas nós sabíamos que nós podíamos contar com os consumidores, os clientes, porque nós os atraíamos com estratégias inteligentes. Nós sabíamos, eu vou agir dessa forma, eu vou oferecer isso, vai ser dessa forma, e eles vão vir. Nós tínhamos certeza disso. E hoje não mais. O que aconteceu, na verdade? Porque um serzinho tão significante. Tem alguém com o microfone. Então, já acabou, né? Então, esse ser quase que insignificante, ele chega, né? Que é o coronavírus, chega assim, causando o auê. E causa pânico, ele provoca mudanças grandes demais que nós não compreendemos, nós não conseguimos compreender, foge do nosso controle. Nós não sabemos mais manipular nada, nós não sabemos controlar mais nada, porque ele é incontrolável. Acabou com a nossa certeza, né? Porque antes, através de um grito ou de persistência, nós chegávamos onde nós queríamos também, às vezes. Isso era um procedimento, quer dizer, na verdade, pessoas que agiam dessa forma. Eu vou gritar, eu vou falar e vou resolver a questão. Hoje, não mais. Nós não vamos chegar aonde nosso pensamento vai, simplesmente porque fala assim, eu sei que eu vou chegar dessa forma. Não adianta mais ler livros que vai te ensinar a falar assim, você faz dessa forma que vai acontecer. Não mais. Nada do que nós estudarmos, nada das nossas emoções que manipularmos, nós não vamos conseguir, não vamos garantir sucesso. Mas como nós somos seres muito emocionais, né? Diante dessa situação, a incerteza, a insegurança é o que está em pauta agora, é o que está valendo, é o que está mandando em tudo. E essa insegurança, essa incerteza toma conta de nós, às vezes. Porque emocionalmente nós estamos frágeis. Nos enfraquece muito. Mas até que aquela mulher, essa mulher guerreira que nós somos, capazes de enfrentar as situações, ela assume a posição dela. Ela se reinventa. E é esse o convite que eu quero fazer para todas. Encontrar essa força dentro de si mesmo. Que você vai conseguir superar a mais difícil tarefa. A mais difícil. Que é a confiança em si mesmo. Nós precisamos, em primeiro lugar, encontrar essa confiança. Nós precisamos ter confiança, porque a confiança nos direciona para o equilíbrio emocional. E o equilíbrio emocional é uma atitude essencial na tomada de decisão. Principalmente no momento como nós estamos vivendo agora, vivenciando toda essa situação, em que 100% de certeza não tem nenhuma garantia mais. O que faz a diferença nesse momento é que cada líder deve estar munido de coragem, de determinação para romper as barreiras do incompreensível, porque hoje em dia ninguém está compreendendo mais nada. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a pouco. O momento seguinte, eu não posso garantir. Penso, às vezes, que o mais sensato seria analisar a situação, assim, sem alarde. Observar. Ponderar. E com confiança em nós mesmos, daquilo que nós somos capazes,
sem tentar ser o que não somos, nem tentar poder fazer o que nós não podemos, o que é que eu sou capaz? O que é que eu posso? É muito transparente esse momento para todos nós. Máscaras estão caindo. Nós não precisamos mais de máscaras. Porque essa situação vem para nos mostrar isso. Que nós não podemos mais viver com as máscaras. Eu posso, eu sei, eu sou capaz. Talvez o propósito disso seja para nos descobrirmos. Para que cada mulher, essa mulher forte que existe dentro de cada uma de nós, possa soltar o seu grito e falar: eu sou assim. Eu não preciso me mostrar diferente para ser aceita. Essa é, sem dúvida, um momento muito especial de aprendizado nas nossas vidas. E se nós encararmos, né, esse processo como especial, um dia, você já pensou, nós poderemos até ser mestres em reagir, né, e lidar diante das diversidades. Nós vamos poder ensinar isso. Eu vivi esse momento. E esse momento me possibilitou olhar para dentro de mim mesma, de encontrar aquilo que eu sou realmente. E viver diante de mim mesma. Com tranquilidade, com simplicidade. Simplesmente ser. Talvez nós possamos afirmar também que essa experiência que nós não podemos controlar, que nós, com certeza, não nos mostra que não podemos controlar o desconhecido. Mas nós podemos aprender a controlar esses fatores emocionais em nós. Dando voz e vez para a razão. E mostrar a razão é mostrar que eu posso ser também fraca, que eu tenho muito para aprender, sabe? E que nem tudo vai ser resolvido através das emoções e da manipulação. Eu acho que esse momento, o coronavírus, ele está nos mostrando, causando em nós essa transformação. Está virando, sabe? Principalmente as mulheres. Olha para você de forma diferente. Não dá mais para olhar para você como uma menininha incapaz, que faz, não, que faz tipo. Para que isso? Não precisamos fazer tipo. Nós precisamos mostrar aquilo que nós somos. As nossas deficiências, as nossas fraquezas, mas principalmente mostrar a nossa capacidade. Porque nós sabemos, sabe? Porque fica parecendo assim que nós não aprendemos a arte de viver ou do bem viver. Parece que tem uma coisa para ser aprendida. E parece que essa situação vem para nos ensinar isso, para nos dar essa oportunidade de aprender. Parece que o livro que nós escrevemos da nossa história até agora foi alguma coisa para ser escrito nas entrelinhas, alguma coisa está ali que eu preciso voltar e reescrever. Parece que algo não foi percebido e foi esquecido lá na beira da estrada. Eu tenho essa sensação que uma Eliana, em algum momento, ficou na beira da estrada esperando algo, que agora eu posso ter clareza para olhar para dentro de mim mesmo e identificar isso. E corrigir isso. E não preciso parecer ser, mas eu posso ser. Olhando para mim mesma. E eu acho que você tinha razão quando você disse que nós estamos aqui para aprender, a reaprender.
Isso é muito importante, porque eu acho que nós estamos nesse momento. Deixar títulos, sabe? Aquilo que a gente julgava muito importante, homenagens, o poder que nos diferenciam, às vezes, dos outros seres humanos. E aprender a amar. Simplesmente amar. Por meio das relações, que nós não podemos hoje nos relacionar, que é o pior. É justamente essa falta, a falta é que vai nos mostrar onde nós precisamos melhorar. Eu falei com o Emílio Parolino outro dia. Emílio, eu tenho a impressão que está tudo errado. Por quê? O que é que nós incentivamos? O consumismo. Mas parece que nós temos que aprender a não consumir. Por quê? Porque não podemos comprar, né, Tânia? Tem que parar de produzir. Então, aprender, talvez, né? Aprender que o poder não nos dá poder, não tem mais isso. É como se se alguém tivesse vindo e nos despindo de tudo. Mostre o que você é. E se reinvente de acordo com o que você realmente é. É aprender que existem muitas fomes e que talvez a pior fome, o que nós estamos aprendendo hoje, é a fome de fazer algo que nós não podemos fazer. São necessidades que nós olhamos dessa maneira, mas eu não posso. Mas por que eu não posso? Eu tenho dinheiro, mas não posso. Acho que é momento de olhar para as falhas, para as faltas, aquilo que está faltando, porque é ali onde você pensa, como se fosse ali o buraco da rosca, ali está cheio daquilo que realmente nós necessitamos. Talvez a nossa fome, ela vai ser saciada nesse vazio. Não naquela parte todinha que tem da rosca. Precisa aprender a fazer diferente e acreditar. É como se tivesse aí São Tomé nos colocando à prova. É como se tivesse agora nos colocando à prova sem nós sabermos aí o conteúdo para ser estudado e nem o resultado. Esse é meu sentimento. É de um dia eu gravar, como eu fiz para os associados aqui no Naí, e dizer para eles, me perdoem, mas nesse momento eu não posso fazer nada. Porque realmente eu não podia fazer nada. Ai, Eliana, que contribuição, Eliana, que isso! Que emocionante, amiga, que emocionante, que coisa linda. Que coisa linda esse depoimento. Você falar, você assumir que nesse momento você não consegue fazer nada. Eu falei Jéssica? Fantástico, realmente. Por isso que agora eu estou com esse projeto, se Deus quiser, vai resolver a situação deles, sabe? Não porque naquele momento eu, como presidente, eu tinha a obrigação de fazer o que eu não podia. Mas eu vejo com tudo isso que é momento de aprender a inclinar o coração para saber o que é mais importante. Talvez a lição mais importante que nós temos que aprender seja o nosso propósito na vida, que é se relacionar a partir da falta do relacionamento, de respeitar, porque provavelmente havia muita falta de respeito nas nossas trocas, aprender a amar. E a empreender conscientemente. Empreender conscientemente. Excelente. Era excelente, Eliana. Eu tinha para falar. Obrigada. Muito obrigada, Eliana. Eu acho que trouxe uma mensagem muito... Que nesse momento a gente tem um olhar
muito para o nosso negócio, para o nosso mercado e como que o propósito da nossa empresa está conectado com a demanda, mas aqui você fez um convite para um autodiagnóstico, um autoconhecimento, para olhar para si mesmo, para entender quais são realmente os seus pontos fortes, mas também para ter um zelo com os seus pontos fracos, que vêm realmente à prova, que estão cada vez, eu acho que, mais potencializados pelo cenário de instabilidade que nós vivemos. E aí, realmente, como eu coloquei, acho que o mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, ele veio no sentido literal dele realmente trazer um pouco mais de uma percepção diferente de empreendedor e de desafios. E para contextualizar um pouquinho, um pouco do reflexo de tudo que nós conversamos hoje, entrando desde a parte da liderança, do consumo consciente, permeando aí pela inteligência emocional, eu gostaria de passar a palavra para a Cássia, eu gostaria de verificar se a Cássia está nos ouvindo. Estou. Excelente, okay. Cássia, está com você. Tá bom. Então, tá ok. Bom, bom, contextualizar tudo isso é um negócio, né? É um belo de um evento. Bom, partindo de um cenário que o setor de eventos, ele foi um dos setores que mais foi impactado, até mesmo porque ele está dentro da estrutura do segmento de turismo. Eu trago a estrutura do evento como uma base de empreendedorismo. Então, assim, como a própria Ieda falou da estrutura de empreender, de como cada mulher empreende. O evento, ele traz essa possibilidade, e quando eu falo evento aqui, eu não estou falando de uma estrutura acontecendo, eu estou falando da sua atividade todo dia. A sua empresa é um evento. Então, assim, e o evento, ele traz essa reflexão, e é uma estrutura que, na realidade, você empreende todo dia, você lida com emoções, porque você lida com pessoas, você lida com mudanças, que é um cenário que a gente está hoje, a gente está vivendo um cenário que a gente está sendo obrigado a mudar, e o evento tem disso. O evento, às vezes, quando você menos espera, acontece alguma coisa e você tem que pensar rápido e resolver. E um outro fator que você lidar com o evento, você tem que reinventar todo dia. E isso na realidade, o cenário da empresa de qualquer uma de nós. Todo dia a gente tem que se reinventar. E hoje a gente está tendo que passar por um contexto que a gente não estava acostumado com ele. E o evento traz isso, ele traz isso para dentro da sua estrutura de construção, na estrutura de planejamento, e ainda traz, assim, você tem que lidar hoje, aliás, você tem que ter coragem, inclusive, para lidar com essa diversidade, principalmente essa que a gente está enfrentando hoje, que é essa pandemia. E para você trabalhar dentro do evento, então, várias coisas, questões e vários pontos que foram discutidos aqui hoje, inclusive, uma das questões que é extremamente importante é você ter realmente uma capacidade de gerar esses soft skills. Então, você tem que ter muita criatividade, você tem que ter habilidade, você tem que ter dinamismo, e a mulher tem muito disso, e a gente falando dentro desse contexto da mulher, a mulher tem muito disso. E, para mim, um fator que traz a relevância de um evento para esse contexto a cada evento, você tem que começar do zero. A cada evento, você tem que criar tudo de novo. Você não tem uma empresa e tem uma sequência dos acontecimentos, ou tem um processo operacional que vai. No evento, não. Para cada evento, você tem que criar um processo, você tem que reinventar toda hora. Então, e eu comecei todo esse processo de trabalhar com evento, porque eu trabalhava com consultoria, e a consultoria me incomodava muito, porque na hora de colocar em prática, na hora do empresário colocar em prática as ações de estratégia, de planejamento, era muito difícil. Eu fazia consultoria para micro e pequenas empresas. E um microempreendedor, hoje, né, e desde sempre, ele lida com toda a estrutura de gestão da empresa. Então, ele é o comprador, ele é o vendedor, ele é o gestor, ele lida com as finanças, ele lida com o mercado, com o cliente, e isso me deixava muito chateada na hora de colocar em prática um planejamento. Então, eu comecei a pensar de como é que eu poderia gerar isso de uma outra forma,
E eu pensei em formas que eu pudesse combinar a estrutura de conhecimento, de expertise, de planejamento, e que eu pudesse trazer esses fatores para dentro de uma plataforma onde eu pudesse conversar com várias pessoas ao mesmo tempo, é óbvio que cada um dentro do seu segmento, e que eu pudesse gerar um insight ou traduzir isso numa forma de empreender para as pessoas, para os empresários e até para as cidades, que é hoje o que eu faço. Então, eu entendi que o evento era um segmento de empreendedorismo de alto impacto. E aí eu comecei a trabalhar essas estruturas, e aí, dentro desse processo todo, eu aprendi a criar, planejar, desenvolver e a errar muito, passar por vários momentos, e isso me trouxe para esse contexto que eu estou hoje, e é onde que eu entendo o evento como uma bela de uma estratégia da gente pensar a nossa empresa, de como reinventar isso. Então, hoje eu trabalho, eu vou estar falando um pouco até do maior evento que eu faço, que são as multissetoriais, que são eventos que eu levo para as cidades para promover o desenvolvimento, não só do empresário como gestor, mas das instituições e também para o próprio município. Você mexe com a atividade econômica do município. E por que isso? Por quê? Para você construir o evento, você tem que planejar, você tem que ter foco, você tem que criar, você tem que ter conteúdo, você tem que ter conexões, você tem que ter liderança, que é uma das palavras-chave que a Ieda pontuou, e você tem que, primeiramente, fazer um benchmark, entender o que as pessoas estão fazendo, qual é esse mercado que você vai estar atuando, qual é a necessidade desse mercado, e a partir daí você tem que trabalhar, num primeiro momento, num planejamento. E eu acho que a gente está vivendo hoje um momento da gente repensar a estrutura da nossa empresa, entender como é que a gente pode trabalhar isso para melhorar. Eu mesmo, por exemplo, minha estrutura de eventos, basicamente, 80% dela é física. Então, eu estou com meu trabalho suspenso, pelo menos até o final do segundo semestre. E olhe lá, talvez eu só consiga realizar a partir do ano que vem. Então, eu tive que migrar para uma estrutura online, né? Então, trazer tudo isso que eu levava para a estrutura física, para aproximar das pessoas, eu tive que trazer para um contexto online. Então, assim, está todo mundo nesse momento se reinventando e trazendo um pouco disso para dentro do seu contexto, para a sua empresa. E eu trago a base para trabalhar não só na estrutura inbound, que é essa online, do que a outbound, que é a física, que a gente lida com ela toda hora. Então, o que acontece? Para isso, você precisa de ter pelo menos uma visão 360 do seu negócio. Você precisa enxergar o seu negócio, e só consegue se fazer isso através de planejamento. Eu uso uma estratégia muito simples, que é um modelo de negócios, que inclusive o Sebrae trabalha muito isso, o Sebrae pode orientar muito isso, que é o Canvas. Então, e antes de eu começar todo um processo, antes de eu colocar dentro da plataforma a estrutura de um evento ou de um negócio, a primeira coisa que eu faço é questionar, porque o evento é feito de muitos questionamentos. Então, a primeira pergunta que eu faço é: qual é a proposta de valor que eu quero entregar para determinada cidade, determinada empresa? Então, eu preciso entender o que eu tenho de expertise, ou que esse público que eu pretendo atingir tem necessidade, qual é a necessidade e desejo desse público, e o que eu posso entregar que vai realmente tratar da dor desse público, tratar da necessidade desse público. Saindo desse contexto, eu entro para entender qual é a segmentação de mercado que eu vou trabalhar com ela. Quando eu faço um evento, eu não faço um evento para todo mundo. Eu faço um evento para públicos direcionados. Por quê? Cada cidade que eu chego tem uma vocação, tem um foco econômico, tem uma necessidade, tem uma estrutura cultural diferente. Então, eu tenho que entender esse processo e trazer esse evento para atender a necessidade ou para potencializar o resultado de negócios dessa localidade ou de alguma empresa.
Depois que eu entendo a segmentação de mercado que vai atender essa especificidade, eu vou entender qual é o público. Então, com quem eu vou lidar nesse contexto, quem eu tenho que trazer para a plataforma do evento que vai gerar o resultado que as pessoas esperam, que a cidade espera, que o empresário espera. E aí, o que acontece? Não tem como eu relacionar com todo mundo da mesma forma. Então, para cada público desse, eu tenho que criar uma comunicação diferenciada. Eu tenho um evento, que é a multissetorial, que ele tem, no mínimo, 15 setores diferentes funcionando ao mesmo tempo. Então, eu estou lidando com capacitações, com rodada de negócios, com palestra, com gastronomia. Então, é uma série de estruturas que, para cada uma delas, eu tenho um público específico. Então, dentro desse contexto, eu tenho que entender como é que eu vou criar uma conexão e me relacionar com esse público. E aí eu tenho, a partir do momento que eu começo a entender qual é essa necessidade desse público, eu começo a trazer para dentro do corpo do evento qual é a atividade-chave que tem que ser trabalhada ali para gerar o resultado que eu tenho, ou para gerar a proposta de valor que eu quero para esse público-alvo. Então, aí eu começo, dentro desse processo, a construir parcerias, as parcerias estratégicas. Quem vem para dentro desse evento que vai gerar um resultado para a minha empresa? Então, isso aí, a gente traz isso para dentro do contexto de uma empresa. No meu caso, de um evento de uma multissetorial, eu tenho que ter parcerias públicas, parcerias privadas, patrocinadores, eu tenho que ter uma série de parcerias que vão ajudar eu a realizar esse evento. Mas, por exemplo, numa empresa, com quem a gente pode fazer algumas parcerias, que isso vai gerar, agregar valor para o meu negócio. E esse é um momento hoje, eu entendo essa pandemia como um momento de parcerias, de fortalecimento de parcerias. A gente tem muito, eu não sei, acho que a gente, mineiro, tem muito disso. Mineiro, a gente tem medo de fazer parceria e medo que as outras pessoas copiem o que você faz. Na realidade, isso não acontece. Cada um tem uma expertise, cada um tem uma habilidade, e a partir desse momento que você entende isso, o outro, ele só soma com o seu negócio. Então, assim, da mesma forma que o evento ele precisa construir parcerias para ele acontecer, uma empresa também precisa dessas parcerias, que seja com fornecedor, que seja com o próprio cliente. O cliente hoje, ele demanda situações na qual você consegue negociar de uma outra forma com ele. E a partir daí eu começo a construir os canais. Como é que eu vou trabalhar esses canais? Qual é o fluxo dessas parcerias? Qual é o fluxo da comunicação que eu vou utilizar? Qual é o fluxo de fornecedores que eu vou ter, que vão agregar valor para a minha empresa, para a minha marca? E aí, tudo isso combinado, eu começo a entender qual vai ser a minha fonte de receita e qual vai ser a minha estrutura de custos. Então, o evento, de um modo geral, para eu trabalhar um evento, eu tenho que pensar nele da mesma forma que eu penso para construir uma empresa. E eu, basicamente, no mínimo, eu construo 3 empresas grandes por ano, porque eu preciso fazer todo esse processo para construir um evento. E aí, trazendo para esse contexto, e é um questionamento que eu sempre faço, porque na minha concepção, e eu acho que é a mesma de qualquer empresário, eu tenho sempre que entregar excelência para as pessoas, eu tenho que entregar experiência para as pessoas, eu tenho que entregar valor, né? E aí eu sempre faço uma pergunta, por que eu faço o que eu faço? É a pergunta mais boba, e às vezes a gente nem sabe responder. E aí eu comecei a descobrir que às vezes a gente pensa num contexto tão grande que a gente não acha a resposta. Mas a resposta está no simples, né? A Eliana falou do simples aí. E a simplicidade na hora de você construir qualquer negócio, ela faz uma diferença significativa, né? E aí, a Tânia fez uma pergunta que eu também tinha pontuado ela aqui, o que você entrega além do seu produto?
o que do seu produto e serviço, o que você está entregando a mais? O que vai fazer as pessoas encantar pelo seu negócio? Porque um evento, gente, eu tenho que simplesmente encantar as pessoas em todo tempo, assim, não tem jeito. Se eu não fizer isso, o evento morre. E quando eu trabalho numa plataforma dentro de um município, se eu não encantar cada um dos setores que eu tenho dentro dessa plataforma, se eu não encantar o público-alvo de cada um desses setores, eu não tenho esse público mais lá, né? E aí eu volto à questão de qual é a proposta de valor que você entrega do seu negócio. E isso envolve emoção, envolve o que a gente está sentindo hoje, envolve toda a experiência que você teve ao longo do tempo, envolve você estar preparado para lidar com as adversidades, que é um momento que a gente está vivenciando. Ih, gente, só um minuto. Garrou não, né? Bom, e um outro fator que é importante é para quem a gente vai entregar esse valor, né? Eu não entrego o mesmo produto para mulher e para homem. É diferente. Cada um consome um produto. Eu não entrego o mesmo produto, um produto que eu entrego para um salão de beleza, eu não entrego para o setor gourmet. Eu não entrego a mesma coisa, eu não falo da mesma forma. Então, para quem a gente tem que estar alinhado com a necessidade desse público-alvo, até mesmo para você saber qual é o valor que você entrega. Então, aí você tem que entender todo o processo. Quem é esse público que você está lidando com ele, porque a gente não fala para todo mundo. Tem uma frase que, se você faz para todo mundo, você não faz para ninguém. É um negócio que eu escuto toda hora, mas é a coisa mais lógica que tem. E um outro fator importante é quais são esses canais que você vai utilizar para estar atraindo esse público para dentro do seu negócio. Hoje, na realidade, o nosso canal está sendo a internet, né? E a gente ainda briga com ele, que toda hora cai, tá um horror. Mas, um deles, né? Esse é só um deles. Então, como é que seu cliente quer ser impactado? Se é através do seu produto, qual é o atributo do seu produto que vai fazer gerar uma emoção no seu cliente? Se é o preço ou se é o diferencial, né? Se é a localidade ou se é a forma como você comunica. Ano passado eu fiz um evento que foi talvez o meu grande desafio, que foi o Festival de Turismo de Ouro Preto. Eu tive que lidar com todo tipo de adversidade do mundo, mesmo com tudo planejado. Isso aí eu vou contar, daqui a pouquinho eu vou contar para vocês essa história, vocês me aguardem aí, tá? Como é que foi tudo isso. Mas foi um grande desafio, porque, assim, foi um momento que eu tive que lidar com uma série de adversidades que eu não estava preparada para ela, e eu achava que eu estava. Mas, no final das contas, o evento foi um grande case de sucesso. E aí, é aquela coisa de você pensar na sua empresa, de qual tarefa que você tem que fazer hoje, dentro desse contexto de pandemia, e eu acho que, assim, a pandemia, ela veio mais para acelerar a gente estava muito quieto, né? Embora estava um movimento danado, mas a gente estava postergando muita coisa, e eu falo por mim, tá? Eu não posso falar para todo mundo não, mas eu falo por mim. Então, até mesmo trazer a minha estrutura de negócio para uma plataforma digital, estava lá agarrada, agora ela já vai sair. Então, esse é um momento para isso. Então, eu sempre questiono, assim, o que a empresa, o que nós temos que fazer para poder trazer para dentro desse contexto e realizar para a gente poder entregar uma proposta de valor. Eu tenho certeza que com todo esse caos no cenário, principalmente econômico e de saúde, né, que a gente está vivendo, eu tenho certeza que se a gente buscar isso dentro da nossa empresa, a gente encontra qual é a proposta de valor que a gente tem para entregar e como tratar da dor das pessoas nesse momento, que é um momento crítico, né? E aí, assim, acho que eu já falei muito, né? Assim, para encerrar, eu costumo falar que para qualquer
para qualquer atividade, você tem que ter um mínimo de planejamento, porque senão você não consegue enxergar o seu negócio, você não consegue ter um norte. E aí eu sempre falo uma coisa, que na corrida para o sucesso é muito importante você errar muito, errar rápido, principalmente agora, e errar barato, porque agora a gente está no momento de escassez, né? Então, isso é um pouquinho que eu queria tá construindo aqui com vocês, sobre a coisa de trazer o evento para o contexto da realidade das empresas, porque a sua empresa é um evento. Então, se você enxergar isso, enxergar essa necessidade de reinventar, então, essa coisa de reinventar, para mim, ela nem foi muito nova, porque todo dia eu tenho que fazer isso. E quando a gente traz isso para dentro desse contexto, que foi o que a Tânia fez, ela se reinventou, ela identificou um outro produto, que era um produto da demanda do mercado, que era um produto da dor do mercado, e ela entregou uma proposta de valor para esse mercado. E isso agregou um outro valor para a empresa dela. Né? E da mesma forma, a gente traz essa reflexão para dentro de qualquer outro negócio. Então, isso é um pouquinho da minha vida, que não é muito fácil, é uma correria danada, quem convive comigo sabe muito bem como é que é. Eu nem tenho muito tempo para as coisas, mas eu trabalho dentro desse eixo porque eu gosto muito. Ele é desafiador, ele me traz motivo para continuar e para celebrar isso com outras pessoas. Então, para mim, o evento é uma grande celebração. E eu entendo uma empresa também como uma celebração e acho que você vence quando você tem um negócio, você lida com ele, mesmo que às vezes ele não vá lá muito bem. Então, aí você sempre acaba encontrando maneiras de sair desse contexto. Então, é isso, gente. Eu espero ter contribuído de alguma forma. Muito obrigada, Cássia, pela sua contribuição. Eu acredito que você trouxe, assim, ao final, um pouco dessa jornada e dicas práticas, olhando o modelo de negócio que hoje você atua, que é o evento, mas trazendo como uma referência para aplicar em qualquer tipo de negócio. E quando você foi trazendo os aspectos de cada campo da ferramenta, né, Canvas, deu para a gente conseguir perceber que esse planejamento, ele era necessário antes da pandemia e agora é cada vez mais indispensável, que é uma ferramenta visual fantástica, né? Eu coloquei o link aqui também para quem tiver curiosidade, eu acho que é legal para quem já estiver nesse momento de construir um planejamento pós-coronavírus, de conseguir se enxergar de uma forma mais sistêmica enquanto negócio, que busque adotar essa ferramenta. E ouvir essa confiança e essa clareza, essa tranquilidade que você traz para nós, Cássia, é muito importante, sabendo que você está num setor que está sendo diretamente afetado, que é o setor de eventos. A gente sabe que o turismo, ele realmente, em virtude da característica do setor mesmo, ele enfrenta alguns desafios que são significativos, e ouvir o seu posicionamento enquanto empreendedora forte e trazendo essa força também para os demais, isso engrandece muito. Nosso muito obrigada pela contribuição. E aí, pessoal, a gente já está com 1h18, né, do nosso webinar. Eu acho que, por mim, nós ficaríamos aqui a tarde toda conversando com essas mulheres que a gente sabe que tem uma bagagem e um know-how muito grande para nos trazer. A proposta, e a Ieda pode até complementar também mais adiante, que a gente possa refazer, criar realmente uma programação de webinars dentro da proposta do empreendedorismo feminino, onde, nesse momento, teve essa iniciativa da Câmara da Mulher Empreendedora de Unai, e que outras câmaras também possam promover uma iniciativa dessa, né, cada uma com o tema que achar mais atraente para os seus empreendedores. É isso mesmo, Ieda? Gostaria que você pudesse trazer esse seu olhar também de Federar Minas Mulher. Olha, eu acho que é muito rico tudo isso que nós acabamos de fazer, né, meninas, e que estamos acabando de implementar. Nós vamos trazer essas meninas, porque nós temos muita gente. A riqueza nossa de conteúdo humano e de conteúdo profissional é muito grande, sabe, Jéssica? Então, vamos fazer esse desafio da gente estar aí toda quarta-feira, trazendo mulheres expoentes, mulheres que estão atuando, cada uma na sua área, uma expert na sua área, ela trazer a contribuição para a gente mostrar, nesse universo
todo, o que cada uma está se reinventando. Eu queria dar aqui algumas coisas que as meninas falaram, por exemplo, a Tânia falou se reinventar, virar a chave. Fantástico, Tânia, é isso que a gente tem que fazer rapidamente, né? A Eliana Zica, como ela disse também, quer dizer, ninguém nunca imaginou um cenário como esse, né? Nem Hollywood, acho que num dos maiores delírios deles, eles nunca conseguiram imaginar que eles parariam mais de 7 bilhões de seres humanos. Então, é uma loucura lidar com o imprevisível, é o que a gente está tendo que aprender muito, né? A Cássia falando desse olhar de 360 graus do seu negócio, né, Cássia? A gente olhar não só o seu negócio, mas a sua vida também, esse entorno, e se reinventar a toda hora. Então, acho que esse é o grande desafio para todas nós, é isso que nós vamos trazer para vocês, queremos trazer para vocês. E, Jéssica, eu queria a consideração final sua, por favor. Pessoal, na verdade, eu gostaria de estender os nossos agradecimentos, tanto para as convidadas que dispuseram do seu tempo hoje para vir contribuir um pouco mais com esse universo do empreendedorismo feminino. Agradeço também a todos que dedicaram esse período para estar aqui conosco hoje, através desse bate-papo. Espero que a gente possa, sim, ter outras iniciativas semelhantes nesse período que nos traz a necessidade do isolamento social e também uma necessidade muito grande de um conteúdo rico, um conteúdo que tenha realmente coerência com a necessidade do empresariado e das mulheres que estão conosco. Então, é realmente agradecer a presença de todas, colocar todas as entidades que estão aqui hoje, o Sebrae delas, a Federar Minas Mulher, o Conselho Nacional da Mulher Empresária e a Câmara da Mulher Empreendedora de Unai à disposição de vocês, e também, quaisquer dúvidas, podem estar fazendo um contato individual conosco, que será um prazer estar com vocês. Então, pessoal, muito obrigada. Está travado para todo mundo. Está travado para todo mundo? Jéssica, voltou? Voltou, Jéssica? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Sim, estava ouvindo, acho que só para a Ieda que travou. Ah, sim. Então, realmente é só concluir e desejar aí sucesso para todos nessa jornada e nesse desafio que nós temos. Muito obrigada, gente. Obrigada, meninas.